do versículo de número 12. Amém? Abra sua Bíblia à vontade. Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 12. Se coloque de pé nessa hora, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Agora nós podemos ler a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, vamos nos colocar de pé. Todos acharam? Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos, servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperemos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor ali, armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço, porque aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: não vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo, tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhes o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Curve a sua cabeça nessa hora. Curve a sua cabeça. Em nome de Jesus eu declaro que sobre a nossa vida está lançada a semente. A tua palavra, ela é viva, poderosa, eficaz para produzir fruto e transformação no nosso coração. Eu declaro nessa noite a liberação da tua palavra para quebrar cadeias,
sobre mentes, quebrar corações que estejam petrificados, mas pelo poder do nome de Jesus, sejam quebrantados diante da tua presença. Eu lanço um novo tempo de Deus sobre a vida dos filhos de Deus que aqui vieram, e que haja o liberar do poder e da unção de Deus para a transformação de corações. Em nome de Jesus, eu me coloco como canal de bênção, para que o Senhor possa usar a minha língua nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar. Um grande desafio das nossas vidas é uma pergunta que eu vou fazer aos irmãos nessa noite, e é uma grande questão que nós queremos e buscamos a conhecer: o segredo do sucesso. Qual o segredo do sucesso? Olhe para o irmão que está do seu lado aí e pergunte para ele: qual o segredo do sucesso? Fale com fé, qual o segredo do sucesso? Talvez seja essa a maior pergunta a ser desvendada durante o andar do homem sobre essa terra. O segredo do sucesso. Muitas vezes buscamos o sucesso, porque isso faz com que os nossos corações se sintam realizados. Muitos querem sucesso na sua vida profissional, muitos querem sucesso na sua vida ministerial. Alguns buscam fama, achando que a fama é o sucesso necessário para a sua satisfação em sua realização pessoal. Outros buscam sucesso na sua família. Outros buscam sucesso na política. Seja lá qual área for, o homem vive na busca pelo sucesso. E com a vida de Isaac não é diferente da sua, que busca o equilíbrio, busca uma realização pessoal. Isso eu quero compartilhar justamente com você nessa caminhada no livro de Gênesis, nesse período que passa aproximadamente a 2000 e 1750 anos antes de Cristo, um período conhecido como a Era Patriarcal, a Era dos Patriarcas. Isaac habitava numa região desértica, conhecida em Israel como região do Negueb ou Negev, uma palavra hebraica para traduzir aquela região como uma região seca, uma região árida, uma região de 60% do território de Israel. Uma região que é habitada por beduínos e, em sua maioria, judeus, que busca em meio àquela terra seca durante um período do ano que caem o que nós conhecemos como a chuva temporã, que vai de outubro até aproximadamente abril. E posteriormente existem chuvas torrenciais, que são conhecidos como chuva seródia. Essas chuvas, elas descem sobre os montes de Israel e elas molham aquela terra, formando riachos. Essa chuva temporã, ela cai naquela terra que antes é um deserto totalmente seco. E ela começa a trazer transformação, porque esses riachos, eles começam a tomar toda aquela região que antes era seca e não possuía vida nenhuma, mas em um determinado momento ela começa a tomar vida, ela começa a ser molhada, e aquilo que antes era terra seca começa a criar vegetação, e aquele lugar que não havia vida, não habitava nenhuma vida, ele começa a ser habitado novamente por animais que buscam a sua vegetação para se alimentar. E às vezes na sua vida você é reconhecido como o Negev, uma região seca, uma região árida, e você precisa ser molhado pelas águas do Senhor para que possa retornar vida sobre o teu coração. Isaac, ele era um homem rico, porque ele habitou toda a riqueza de seu pai Abraão. E além disso, havia sobre ele uma promessa que o fazia riquíssimo. As promessas que estavam sobre a vida
de seu pai, prometidas por Deus, alcançariam também a sua própria vida. E eu quero te dizer que as promessas que estão sobre a vida de Isaac também estão sobre a tua vida através das promessas que Deus fez a Abraão. Por isso eu declaro nessa noite que você é abençoado. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado com toda a sorte de bênção que Deus tem para a tua vida, para a tua história. Aleluia, aleluia. Isaac era um empresário rico, um homem rico, um empresário do ramo da agricultura. Isaac também é conhecido por possuir bastante servos para cuidar de toda essa riqueza de agricultura e pecuária. Mas ele olha para a vida dele em um momento e ele descobre que ele possuía uma especialidade que era a arte em cavar poços. Para você ter noção, a arte em cavar poços, descobrir novos poços, isso era uma arte peculiar, uma arte diferenciada, uma estratégia diferenciada para aquela região. Isaac, ele possuía esse diferencial, e a importância em cavar poços no Antigo Testamento, ela é tão importante que somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, ela é referida 25 vezes. Isaac possuía essa estratégia, e ele estava num lugar específico, um lugar que após a morte de sua mãe Sara, ele buscou se refugiar, ele buscou um novo tempo para a sua própria vida, e esse lugar se chama Lahoi. Lahoi em hebraico significa o poço daquele que vive, o poço onde há vida. E Isaac em Lahoi, ele busca um tempo diferenciado para a sua vida. Ele busca ali naquele oásis descobrir o segredo para um próximo tempo, do que ele precisava viver. E ele tinha um momento específico, todo virar do dia à tarde, ele buscava ali em Lahoi um relacionamento com Deus. Ele buscava um tempo separado para descobrir as estratégias que Deus tinha para a vida dele. E às vezes nas nossas vidas nós não precisamos das nossas próprias estratégias. Nós precisamos das estratégias que Deus tem para a nossa vida, para mudar a direção da nossa vida ou simplesmente mudar toda a história da nossa vida. E nós precisamos descobrir que existe um Lahoi. Existe um lugar secreto, um lugar que pode ser o teu quarto, um lugar que pode ser na sala da tua casa, um lugar que não seja simplesmente a rotina de culto, de domingo em domingo, ou de culto em culto, mas um lugar que você separe para conhecer melhor o teu Deus. Porque toda a fonte da tua vida, toda a fonte da tua inspiração não está em você, mas naquilo que você descobre do coração de Deus para você. Ele estava em Lahoi, ele estava no lugar do poço secreto de Deus. E foi justamente nessa dimensão secreta em que Isaac passou um momento de grande dificuldade na sua vida. Foi ali em Lahoi que ele começou a ver os seus negócios perder a dimensão que ele gostaria. E às vezes Deus tira justamente o nosso chão, porque nós confiamos na força do nosso próprio braço para seguir. Foi em Lahoi que ele experimentou um tempo natural para toda a terra. Foi em Lahoi que ele experimentou o tempo da seca. Por mais que ele soubesse cavar poços, por mais que ele soubesse aonde tirava água, mas naquele momento Isaac ouviu falar que no Egito havia um tempo de prosperidade no Império Médio Egípcio. Para você ter noção, alguns historiadores dizem que no Egito do Império Médio era aproximadamente 126 vezes a prosperidade maior do que aquilo que é América hoje, os Estados Unidos hoje. 126 vezes maior.
Para você ter noção, o Egito, ele consegue trazer um novo tempo sobre o que é aduana. As suas fronteiras eram cercadas. Ninguém entrava ou saía do Egito sem pagar imposto. Mas todos sabiam que no Egito havia prosperidade. E Deus diz para Isaac: não saia da terra que eu te plantei, pois aonde eu te plantei também te farei prosperar. E às vezes é muito difícil a gente ouvir isso, porque é fácil olhar sempre para o outro lado, sempre para outra pessoa. E é difícil olhar para aquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque se nós olharmos segundo a nossa vontade, nós vamos sempre olhar para onde está reluzente. E nem tudo que reluz é ouro para você, mas o que é ouro para você é aquilo que sai da boca de Deus para direcionar a tua vida e a tua história. Eu falo para pessoas aqui que precisam viver um novo tempo de Deus. Mas para viver um novo tempo de Deus é necessário ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. E a palavra de Deus para Isaac foi: obedeça a minha voz, permaneça aí, aonde eu te plantei. É aí que eu farei prosperar. Aí onde ninguém vê algo próspero, é aí que eu te darei um novo tempo. Isaac olhou e disse: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor eu estar no centro da vontade de Deus do que no centro da vontade do homem. Porque às vezes você vai ouvir alguém querer dar um direcionamento para a tua vida. Tem sempre alguém que vai ter uma palavra para a tua história. Mas a palavra que você precisa, ela sempre vai sair, não da boca de homens, mas naquilo que Deus tem para você. Isaac decidiu permanecer ali. E Deus enviou ele para uma terra que ele menos queria, que foi para o meio dos filisteus. Os filisteus, eles dominavam toda a arte de cerâmica da época. Eles dominavam também em manusear metais. Mas eles tinham algo que Isaac tinha. Eles não tinham a capacidade e a estratégia de cavar poços. E é justamente aonde Deus irá te colocar, aonde ninguém terá a estratégia que Deus tem para a tua vida. É ali que Deus vai te plantar, para que você possa ser um diferencial, para que você tenha a estratégia correta. E Isaac estava justamente ali, em meio aos filisteus. E toda vez que a Bíblia relata, o povo filisteu relata como os inimigos do povo de Deus. E às vezes Deus nos coloca no meio dos nossos inimigos. E é no meio dos nossos inimigos que Deus dará a estratégia correta. Isaac lembrou que o seu pai havia cavado poços naquela terra. E ele começa a cavar poços. Ali a desentulhar poços que antigamente o seu pai havia... Deixa eu arrumar aqui que minha esposa está ali. Tá certinho agora, meu irmão? Amém? Certinho? Hã? Tá? Melhor? Melhorou um pouquinho só? Amém. Aleluia. Isaac estava justamente ali, naquela terra, em meio aos filisteus. E às vezes nós paramos e olhamos: será que no meio dos nossos inimigos nós temos alguma estratégia? Isaac começa a desentulhar todos os poços que o seu pai Abraão havia cavado. Ele precisava de água para o seu negócio, para a sua pecuária, para a sua agricultura. Ele começa a desentulhar poços. E os filisteus começam a olhar, porque a Bíblia diz que quando Isaac colocava a mão, o fruto que dava naquela terra era 100 por 1. E onde ele colocava a mão, prosperava. E eu quero declarar nessa noite: aonde você colocar a mão, Deus fará com que tudo venha prosperar. Porque o diferencial da tua vida não está naquilo que você faz, mas na mão de Deus sobre a tua vida, para mudar toda e qualquer circunstância. Você é abençoado por Deus. A bênção de Deus já está sobre a tua vida. E aonde você colocar a mão ou cavar qualquer poço, vai jorrar água da parte de Deus. A
para suprir todas as tuas necessidades. Os filisteus não entendiam e normalmente quando olham para as nossas vidas não entendem como as coisas acontecem, porque quem faz acontecer é Deus. Quantas vezes já olharam para você e não acreditaram naquilo que você fez? E você precisa fazer como Isaac fez, desentulhar os poços, porque você precisa realmente ter uma limpeza do teu coração. E às vezes as nossas vidas ficam paralisadas porque nós esquecemos de limpar o nosso coração. O lodo que ficou durante o tempo, às vezes o nosso coração permanece como se fosse um grande esgoto. Durante tempos, permanecemos com rancor, ódio de situações que fizeram com nossas vidas há tempo atrás. E nós precisamos limpar o nosso coração, desentulhar do nosso poço algo para que Deus venha jorrar novas águas, para experimentar da parte de Deus um novo tempo. Precisamos estar diante de Deus com o coração limpo, com o coração puro. E para viver um novo tempo, precisa ser resgatado essas novas águas de Deus. É muito difícil abrir o coração para um novo tempo. Eu não digo que é fácil perdoar, mas eu digo que é necessário perdoar. Porque na cruz do Calvário, Ele perdoou todos os pecados da humanidade e te fez experimentar uma graça maravilhosa que você não merecia, mas pelo amor de Deus por você, pela abundante graça, Ele confiou em você. Ele confiou para que você vivesse tudo que Ele tem de melhor para você aqui nessa terra. Isaac viu seus poços entulhados e disse: eu preciso de um novo lugar. O historiador Flávio Josefo diz que Isaac foi para um lugar chamado Fará, perto de Gerar. E ali novamente ele começou a desentulhar novos poços. Ele não queria parar, ele queria continuar. E às vezes nós olhamos para as nossas vidas e em determinado momento nós paramos porque pararam com tudo que a gente tinha planejado, pararam com o que a gente tinha sonhado. Mas Isaac olhou para aquela situação como eu e você, porque tem momentos que nós não sabemos o que fazer quando entulham os nossos poços. Quando nós olhamos para as nossas vidas, tentam paralisar tudo que nós fizemos. E quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir. E o melhor lugar para ir é aos pés do Senhor. É ali nos pés do Senhor que você vai conseguir uma nova estratégia para a tua vida. Porque quando você olha o caminhar da tua história, você vai perceber que Deus não vai te dar um mapa. Ele não vai dar um mapa da tua vida. Ele apenas vai fazer com que o teu coração comece a sonhar, com que ele possa gerar no teu coração algo que ele irá realizar. E tudo que você pensa, que você sonhou, que veio da tua parte, pode ter certeza que primeiro foi gerado no coração de Deus para você. Quando Deus sonha com você, Ele não vai te dar um mapa. Ele vai dizer: sai daí, sai desse lugar, dessa zona de conforto e vai. Vai, porque a cada passo que você der, eu libero uma nova estratégia para a tua vida. A cada passo que você der de confiança em mim, não olhando para que os teus olhos podem ver, mas naquilo que eu posso fazer sobre a tua vida, eu vou te mostrar o passo seguinte, para que você possa confiar em mim e chegue no lugar da minha vontade para a tua vida. Oh, rachada banda sorebedequeios. Oh, aleluia. Você precisa deixar de confiar em Deus apenas com os teus olhos e começar a caminhar por fé. Não por aquilo que você vê, mas naquilo que Deus já vai fazer por você. E o que Deus quer fazer é mudar a direção e a história da tua vida hoje. Oh, aleluia. Chega de você apenas tomar decisões por aquilo que você acha. Comece a entrar na dimensão de Deus e ousar no mundo sobrenatural e parar de ter medo e confiar que Deus quer realizar aquilo que Ele gerou dentro do teu coração. Isaac foi para esse lugar chamado Fará. E o interessante é que em Fará
fizeram a mesma coisa que fizeram lá no meio dos filisteus. Entulharam os seus poços novamente. E o que nós menos queremos é quando tiram o nosso chão, porque nós perdemos o referencial, perdemos o ponto de apoio. E o nosso ponto de apoio às vezes está naquilo que nós confiamos com as nossas próprias mãos. Às vezes o teu porto seguro está no teu trabalho. Às vezes o teu porto seguro está na pessoa errada. Às vezes o teu porto seguro é confiar em alguém e não confiar em Deus. E existem momentos que esse teu porto seguro é tirado e você tem que depender única e exclusivamente de Deus para que as coisas aconteçam na tua vida. Eu falo para pessoas nessa noite que precisam cavar novos poços, precisam de novas estratégias de Deus. Pessoas que precisam, como Isaac, deixar os poços que ele só conhecia através daquela estratégia e conhecer novas estratégias. Ele precisava de algo novo, ele precisava cavar de forma diferente. Ele precisa deixar aquela que era antes uma herança do Senhor para a vida dele através de seu pai e começar a herdar algo espiritual da parte de Deus que seja construído nele. Porque às vezes nós só queremos herdar aquilo que é da nossa parentela, queremos aquilo bonitinho nas nossas mãos, e esquecemos de caminhar e construir um caminho de Deus para as nossas vidas. O que nós precisamos é construir esse caminho de Deus, porque esse caminho com Deus vai te trazer experiência. É justamente esse caminho que você vai conhecendo a Deus, esses novos poços que você vai cavando, é que você vai descobrindo que é muito além do que você pensa e do que você imagina para a tua vida. Às vezes o que falta é descobrir novas estratégias. Às vezes o que falta é confiar em Deus para novas estratégias. Às vezes o que falta é confiar naquilo que você não vê, mas naquilo que você tem certeza que Deus vai fazer por você. Talvez você olhe para você e diga: eu não tenho condições. Eu quero te dizer que realmente você não tem condições, porque quem vai te capacitar é Deus. Quem confia em você é Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele vai ver o projeto dele realizado na tua vida. Deus guardou sonhos, projetos, por toda uma eternidade, para que Ele liberasse justamente nesse tempo e colocasse na tua mão para você realizar. Talvez você olhe para você e diga: eu não posso. Eu quero te dizer, não olhe dessa forma. Diga assim: eu confio em Deus para realizar o que Ele colocou na minha mão e no meu coração. Aleluia! Pare de confiar nos outros. Pare de sonhar os sonhos dos outros. Comece a sonhar o sonho que Deus sonhou para você. Pare de compartilhar. O sonho do outro é bom. O sonho de fulano é maravilhoso. Mas e você? O que você tem sonhado em que Deus confiou em você? Nessa noite é uma noite de despertar. E com Isaac não foi diferente. Ele precisou confiar e sair da zona de conforto, sair daquela dimensão em que ele estava acostumado com aquela rotina, aquele jeitozinho, aquela forminha de cavar o poço, aquela religiosidade, aquele cultozinho daquela forminha, aquela empresa que só funciona dessa forma. Deus queria fazer algo maior. E para entender o algo maior de Deus, você tem que abrir o coração e dizer: Deus, eu estou contigo, eu vou nessa. Não importa se não acredita em mim, mas Deus acreditou em mim primeiro. Aleluia. Oh, rabanda chorebedecaios. Aleluia. Às vezes é libertador quando você toma a decisão que ninguém espera da tua vida. Porque você não tomou em ninguém, nem baseado por ninguém. Você tomou a decisão baseado naquilo que Deus gerou no teu coração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Isaac chega num lugar, ele já estava cansado de passarem ele para trás, de olhar para as circunstâncias e ver que onde ele chegava, todo mundo queria entulhar o seu poço. Quantas vezes já entulharam os teus poços? Quantas vezes você pensou que o negócio ia deslanchar na tua mão, justamente aí paralisou? Justamente nesse momento que você pensava que o teu chamado, a tua empresa, a tua família ia prosseguir, veio alguém e entulhou o teu poço, entulhou o teu projeto. E justamente esses poços que você aí tentou desentulhar, foram conhecidos como o poço da contenda, conhecido como o poço da inimizade. E ele já estava cansado da vida dele ser enquadrada dessa forma. Ele falou: eu preciso nesse momento viver um novo tempo. Não importa o que pensam, não importa o que dizem, chega de tentarem dar direção para a minha vida. Agora a minha direção está naquilo que Deus revela para mim quando eu dobro o meu joelho. Aleluia, aleluia. Chega de tanta religiosidade. Ou se eu vou caminhar para a igreja tal, ou para lugar tal, chega, eu sei o que eu quero, porque eu tenho intimidade com Deus, eu falo com Deus. Chega de tanta religião para guiar a minha vida. Se religião fosse bom, a humanidade era salva através da religião. Mas você é salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, rabandacharabadassou. Oh, aleluia. Eu sinto a unção de Deus aqui. Aleluia. Você vai desencavar, ou você vai desentulhar tudo que for necessário, porque Deus tem uma nova estratégia. E ele partiu para um lugar. Eu creio que o lugar que ele partiu era o lugar onde as pessoas menos esperavam que algo ia dar certo. E às vezes, o lugar que você vai partir é o lugar que as pessoas vão dizer que não vai acontecer nada, porque elas nunca dão nada por você. Elas querem te dar opinião, mas quem tem que sonhar e ter atitude é você. Ele foi para um lugar, e aonde ele foi, o que essas pessoas sabiam, que o motivo dele ser perseguido não era por causa dele mesmo. E às vezes nós devemos entender que o motivo de nós sermos perseguidos é por causa da unção de Deus que está sobre a nossa vida. O motivo de nós sermos às vezes caluniados é por causa daquilo que Deus colocou em nossos corações. Porque Deus não te chamou para sonhar pequeno. Deus te chamou para sonhar na dimensão que Ele sonha com você. Ele foi para o lugar mais improvável de algo dar certo. Mas o mais importante ele tinha era acreditar que Deus era com ele. E ele começa a cavar de uma forma diferente. Ele tenta descobrir uma nova estratégia em cavar poços. E ele consegue algo incrível, inimaginável. E o que Deus tem para você é o inimaginável. Aquilo que coração nenhum sondou. Aquilo que não passou por mente nenhuma. Mas aquilo que passou pelo coração e pela mente de Deus para você. É isso que Deus sonhou e ele acreditou. Ele começou a cavar de forma diferente numa nova estratégia. Ele começou a sonhar que aquilo ia jorrar algo que vinha da parte de Deus para ele. Ele começou a acreditar naquilo que Deus tinha para ele de uma forma diferente. E ele consegue, na verdade, um poço chamado Reobote, que significa em hebraico o alargar da visão. O que você precisa é alargar a tua visão. E ele encontrou ali um poço que não jorrava mais água de forma natural. Mas a Bíblia diz que esse poço chamado Reobote começou a jorrar água viva. O que você precisa
é justamente daquilo que Jesus disse para a samaritana: mulher, se tu soubesse de quem te dá água, a água que eu dou sacia a tua sede de todos aqueles que beberem em ti, mulher. O que Deus quer é abrir em você um Reobote, um poço que alargue a visão, para que Ele possa fazer que você comece a jorrar rios de água viva do teu interior, para a tua geração, para todos aqueles que olharem para você e te olharem de forma diferente. Em Reobote, ele cava com alegria. E a notícia do poço chamado Reobote espalhou por toda a região. E vai chegar uma hora que todos vão saber o que Deus está fazendo na tua vida. Vai chegar um momento em que Deus irá sacudir as tuas zonas de conforto, para que você entenda que do teu interior vai jorrar para a tua geração água viva. Está chegando o tempo de Reobote para você. E quando chegar o tempo de Reobote, irá acontecer sobre a tua vida aquilo que aconteceu na vida de Isaac. Vai chegar um tempo que alguns que te feriram, que te magoaram, que te entristeceram, que paralisaram, tentaram paralisar aquilo que Deus tinha para você, vai vir ao teu encontro para te pedir paz, porque eles vão olhar para você e vão ver o que Deus está fazendo com você. Eles olharam e viram que a vida de Isaac era feito não de soma em soma, mas de multiplicação em multiplicação. Você não vai somar, você vai multiplicar. E tudo que você colocar a mão, a bênção do Senhor já está sobre a tua vida. Chega da palavra que eu sempre ouvi lá no Brasil, que as bênçãos vão correr atrás de você. Bênção não vai correr atrás de você. A bênção já está sobre a tua vida. Você já é abençoado com todas as sortes de bênção. Reobote estava ali, e os seus inimigos vieram e disseram: nós queremos paz contigo. Nós queremos paz contigo. Nós queremos selar a paz contigo. Nós temos visto o que Deus tem feito na tua vida. Nós temos olhado para a tua vida e temos visto fruto. Nós temos olhado e temos visto o Deus que você tem confiado. Nada na nossa vida acontece por acaso. Momentos de dificuldade, momentos de reflexão, momentos que você tem que ter justamente a direção correta para descobrir o segredo do sucesso que Deus tem para a tua vida. E só quem pode dar esse feeling, esse tempo certo é Deus. E você vai saber o tempo certo observando os sinais que Deus tem para a tua vida. Nada acontece na tua vida por acaso. Você não está aqui por acaso. Foi Deus que te trouxe aqui para gerar essa palavra dentro do teu coração. Aleluia! Você veio aqui porque Deus confiou em você. Mesmo independente da circunstância que você está passando, Deus acreditou primeiro em você. Aleluia. Isaac continuou firmado nos projetos de Deus. Mas tem momentos que o nosso coração precisa abrir. Precisa abrir e liberar o perdão necessário para quem necessita ouvir. Às vezes você libera perdão para quem você acha no seu coração que não tinha que pedir perdão, mas às vezes você vai lá simplesmente para perdoar, porque Deus te direcionou a perdoar. Às vezes as pessoas que te ofenderam há anos vêm te procurar pedindo perdão. Talvez você tenha até esquecido, mas naquele momento você é necessário abrir o seu coração e dizer: eu libero a tua vida em nome de Jesus. Está liberado, está liberado. Não prenda o teu coração em circunstâncias, não prenda o teu coração em palavras que disseram há anos atrás para você. Não prenda o teu coração quando disseram que você não ia prosseguir.
Não prenda o teu coração quando não acreditar em você, porque existe alguém que acreditou em você mais do que qualquer homem, que foi Jesus. E é por isso que você está aqui, para liberar o teu coração, para liberar a tua vida. Está aberto para o novo tempo de Deus. Palavra contrária sempre vai existir, calúnia e difamação, mas é necessário você prosseguir, seguir em direção ao alvo, seguir em direção a tudo que Deus tem para a tua vida. E ele liberou o coração dele e disse: sigam em paz. A partir de agora vocês não são mais inimigos de forma alguma. Se for necessário tirar o seu casaco e emprestar, empreste. Se for necessário se assentar à mesa para selar a paz, sele a paz. Porque a paz que excede todo entendimento, a paz que não vem de homens, a paz que não vem da ONU, a paz que não vem de nação nenhuma, a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus, é essa paz que vai te conduzir ao lugar da tua promessa. Ele liberou e disse: vai. E quando ele disse vai, no mesmo dia, a Bíblia diz que os seus empregados, os seus servos, vieram com boas notícias, novas notícias a respeito de um poço, um poço que ele deu o nome de Berseba. Ele deu um nome porque é o poço da graça. É aquele poço que você já abriu o teu coração e disse: eu preciso experimentar algo que venha somente da parte de Deus para a minha vida. Ele começou a experimentar as águas da graça de Deus, as águas que ele não merecia, mas que ele precisava para a sua própria vida. Ele precisava de um novo tempo, como você veio aqui, precisa de um novo tempo para a tua vida. Você precisa de um novo tempo para caminhar em sucesso com Deus. E essas águas que jorravam a partir desse poço não eram águas comuns, não, porque não era liberado através da mão de homens. Era o próprio Deus que decidiu liberar sobre a vida de Isaac. É o do poço chamado Berseba. O poço que você não vai lembrar mais é das obras do passado, de toda a crítica do passado, mas do poço que você vai olhar e desfrutar daquilo que é melhor de Deus para a tua vida, que você está precisando hoje aqui. O poço do coração aberto, o poço que veio até aqui, a esse lugar, para experimentar um novo tempo de Deus, algo novo. Os sonhos de Deus não vai morrer na tua mão. Os sonhos de Deus não vai paralisar por causa de palavra contrária. Você vai experimentar um tempo novo através desse poço chamado Berseba. O teu sucesso está no poço chamado Berseba, que é o poço da graça de Deus. Tu está pensando que Deus te trouxe para a América para ficar de braços cruzados? Não, você veio para cá para experimentar o que Deus tem de melhor para a tua vida e para a tua casa. É por isso que eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.